Eu acho que ele é muito importante, porque até então nós não tínhamos uma lei que definia as atribuições do Poder Judiciário, principalmente, do Ministério Público e nem do Poder de Polícia. Então, efetivamente, com o Estatuto do Idoso, hoje nós temos como delegar para essas autoridades o cumprimento de uma lei que vem realmente em benefício daqueles que estão na melhor idade. Mas o que me motivou, efetivamente, foi que, na época, então, o deputado Paulo Paim, grande amigo nosso, estava juntos na Câmara, e ele tinha apresentado, então, um projeto de lei exatamente buscando a proteção do idoso. Era um projeto curto, com 30 artigos, e ele foi arquivado, vencido, então, aquela legislatura. Na legislatura seguinte, então me despertou, andando pelas ruas, pelas nossas comunidades, vendo como os nossos idosos muitas vezes não são respeitados, a sua história muitas vezes não é observada, os seus conselhos realmente não são ouvidos. Então, visitei alguns lares de idosos e, com isso, eu pude me conscientizar que precisávamos realmente de buscar aquele projeto inicial e, quem sabe, aproveitar, então, aquilo que ela havia feito e fazer realmente um estatuto que fosse mais completo e isso desse realmente a segurança que os nossos idosos precisam. Bom, de repente, desarquivando, eu comecei a andar pelo nosso país como um todo, visitando lares, visitando abrigos, visitando asilos, pessoas que acolhiam, conselhos comunitários, e via a necessidade, então, de uma ampliação daquele que ela havia feito, os 30 artigos. Escrevi mais 88 artigos. Então, ficamos com 118 artigos. Resolvi, então, modernizar, porque já havia alguns anos que ela havia escrito. E aí apresentei, então, um substitutivo, que era reescrever tudo aquilo que existia ali, ampliando realmente uma forma de defesa para os nossos idosos e dando atribuições, efetivamente, para as autoridades competentes. Mas o que mais me motivou, o que me deixava triste, era exatamente ver os nossos idosos em filas. Normalmente as pessoas mais jovens chegavam e avançavam mais, porque tinham mais mobilidade. O idoso ficava ali aguardando seu momento. A discriminação dos nossos idosos com relação a concursos, idade limite 60 anos. Hoje nós temos aí pessoas com 70, 80 anos ou mais, com plena condição de trabalho. No entanto, eram discriminados nos concursos, não podiam participar. Hoje é livre. Não pode ser cerceado o direito de qualquer cidadão de participar de concursos públicos. Então, esses direitos realmente me motivaram e fez com que nós viéssemos, então, a nos debruçar sobre uma lei que efetivamente está sendo aplicada e nós temos a obrigação de envolver a sociedade na sua divulgação para que ela possa ser integralmente cumprida. Deputado, o senhor já citou aí 2 pontos muito importantes e que as pessoas às vezes nem associam que estejam garantidos ali no Estatuto do Idoso, né? Outras garantias, outros direitos que a gente pode destacar que estão ali elencados? Eu acho que eu posso colocar uma coisa que também me chamava a atenção, que são de vagas em estacionamento. Quantas vezes a gente via o cidadão já na melhor idade buscando uma vaga e não conseguia encontrar para estacionar o seu veículo, quando ele que mais necessita pela sua dificuldade de locomoção. Então, designar vagas especiais para os idosos foi algo que me chamou muita atenção. E eu acho que realmente isso foi um grande avanço. Outra coisa era com a própria família. Às vezes a família do idoso não tinha o cuidado devido e ninguém denunciava maus tratos. Hoje é obrigação do cidadão, seja ele qual for, denunciar maus tratos que são causados aos nossos idosos. Esse eu acho que é realmente um grande avanço que nós conseguimos e de extrema importância. Outra coisa que nós colocamos prioritário também é a questão habitacional. Hoje, qualquer conjunto habitacional, o idoso tem prioridade. Acho que isso faz com que, efetivamente, a gente tenha uma diferença daquilo que tínhamos no passado. Então, são conquistas que vêm em benefício, inclusive daqueles que são menos favorecidos, aqueles que têm mais dificuldade financeira. Às vezes mudavam de um estado para outro e, quando tinha que usar um transporte, ele não tinha recursos para isso. Então, nós colocamos 2 passagens gratuitas nos transportes interestaduais e aquelas que excedessem as 2 passagens, 50% de desconto para os que estão na terceira idade.
é uma forma de gratificar sobremaneira esses que querem deslocar, visitar seus parentes e que realmente não tinham oportunidade. Houve uma pressão muito grande, retire isso aí que vai prejudicar as empresas. Nós não estamos tratando de empresas, estamos tratando de pessoas, de seres humanos que precisam ser respeitados. Então são conquistas que realmente vêm em benefício dessas pessoas que estão numa fase de idade em que já cumpriram a sua missão de maneira que puderam escrever essa história gloriosa de um Brasil melhor, mas que efetivamente não são reconhecidas ou não eram reconhecidas, ou a nossa legislação ainda não abrangeu todas essas pessoas. Então eu creio que um papel que vocês fazem primordial como imprensa é exatamente divulgar esse estatuto. Não basta ter uma boa legislação, é preciso que ela seja aplicada. E a forma de aplicar é através da divulgação, efetivamente, do seu alcance social. E é muito bom falar sobre isso, quando a gente vê que nós estamos tratando de algo mais importante, que é o cidadão, que é o ser humano. Agora, o grande desafio é realmente fazer com que ele seja praticado do início ao fim, né? E isso envolve toda a sociedade, todas as pessoas que estão nos assistindo, envolve o processo de conscientização, de educação, né? Eu acho que o processo de educação é algo muito importante. Eu viajo muito pelas atribuições que eu tenho e vejo lá fora, no mundo mais evoluído, onde, quando chega um idoso, naturalmente é dada preferência a ele. Se está no metrô ou mesmo no transporte coletivo urbano, as pessoas mais jovens já se dispõem a levantar imediatamente e ceder o espaço. Infelizmente, no nosso Brasil ainda não é assim. A pessoa mais jovem assenta, o idoso chega, às vezes nem olha, nem cumprimenta e não cede o espaço. A gente vê, inclusive, de maneira gritante, mesmo hoje, quando você vai ter um embarque, por exemplo, para o deslocamento que se faz dentro do próprio aeroporto, existe preferência para os idosos. Muitas vezes os mais jovens chegam e já sentam ali e os idosos ficam de pé. Ou deixa uma senhora, às vezes com uma criança, de pé, enquanto o cidadão jovem, cheio de energia, não se preocupa. Quer dizer, aquele que chegou primeiro ocupa o melhor espaço e esquece os outros. Então, acho que a educação é fundamental. Seria bom se não precisasse de uma lei, mas necessitando de uma lei, nós temos que aplicá-la e, através da conscientização do dia a dia, do uso dessa legislação, nós vamos nos conscientizando e, automaticamente, nós vamos tornando realmente um país de primeiro mundo, que é o que nós buscamos. O Brasil realmente precisa voltar os olhos com mais carinho, com mais atenção para os idosos? Eu acho que sim. A gente vê, hoje tem os conselhos que são constituídos nos municípios. Ontem mesmo aqui tivemos a felicidade, a oportunidade de participar. E, coincidentemente, Lilian, ontem, dia 15 anos do nosso Estatuto do Idoso. E isso foi gratificante estar em Paracatu, porque somos cidadão honorário dessa cidade, numa solenidade realmente extraordinária, onde nós tínhamos toda a sociedade representada, sendo realmente homenageados aqueles que estão na melhor idade. E isso foi muito gostoso. Foi um momento que nós pudemos ver, inclusive, a preocupação do município em organizar, junto com o executivo e o legislativo, mas numa ação conjunta, valorizando realmente os nossos idosos. Foi muito gratificante. Então, essa organização tem que avançar de maneira, inclusive, eu acho que um pouco mais agressiva. Nós temos que evoluir mais, com mais velocidade, porque somente assim nós vamos alcançar esse objetivo. Nós não podemos permitir que pessoas tão queridas realmente sejam relegadas ao segundo plano.